Bom dia, boa tarde, boa noite. Este corte faz parte do Byte Pau Podcast. Não deixe de acompanhar nossas redes sociais e assistir o episódio completo. Os modelos de conseguir alavancar, né? E uma delas é receber investimentos, seja de anjos ou fundos. E eu queria que tu contasse um pouquinho como é que foi esse processo contigo, né? E também, talvez, uma pessoa que está começando e qual é o caminho das pedras. Entendo que talvez não tenha um caminho certo, né? Tu vai meio que descobrindo onde a tua startup está, né? Uhum. O caminho do empreendedorismo e das startups, ele não é linear. Então, a gente começa aqui, faz um monte de volta lá para o início e vai continuando. Bom, nesses 2 anos e meio, por 2 anos a gente não teve recursos. Então, por muito tempo foi só vontade de fazer acontecer. Então, era eu e um outro sócio colocando tudo que a gente tinha assim, para fazer a Limbex acontecer. Então, a gente prototipava, desenvolvia, a gente criou a prótese nós dois. E realmente, sem recursos, muita vontade mesmo de fazer dar certo. E a primeira coisa que a gente fez foi começar a participar dos programas de aceleração. Então, eu sempre digo que quem quer começar um negócio, quer começar principalmente uma startup, a melhor coisa a se fazer é se expor, mostrar para o mundo o que tu está fazendo, porque assim tu vai conhecer talvez pessoas adeptas a usar a tua solução. Ou no caso das próteses é muito específico, mas também consegue conhecer pessoas que conhecem outras pessoas e podem te ajudar em algum momento. Então, desde o início, ainda sem recursos, a gente começou a participar de vários programas. Um deles foi o Eleva Start ali na UFSM. A gente participou lá em Porto Alegre do MVP Caldeira, a gente tinha participado da FEComércio. A gente participou assim, de vários e vários programas, porque nesses programas a gente ia conhecendo outros empreendedores e construindo uma rede de networking. E a gente começou também, uma coisa que deu muito certo pra gente, e é um conselho que eu dou para qualquer startup, é errar rápido. Parece fácil dizer isso, erra rápido. Mas que nem, imagina se a gente tivesse, depositado todo o dinheiro que a gente não tinha num produto que talvez no final não desse certo. Então, desde a primeira versão, eu já estava levando ela para eventos e com 3 meses de startup, a gente começou a fazer os primeiros testes com os pacientes. E foi os pacientes que foram lapidando produtos. Então, a gente está testando, a prótese ainda não é ideal, mas eu gostaria do teu feedback. Então, pacientes amputados, junto com uma clínica de fisioterapia da Unisc, a gente começou a testar a prótese para ver como é que ela era, como é que ela podia melhorar. E a partir desse feedback a gente sempre foi melhorando, a partir do feedback mesmo, para que lá no final a gente tenha realmente um produto que foi lapidado pelos pacientes e seja bem validado. Então, nessa jornada, participando de programas, testando o produto, o que nos motivou realmente foi ver o paciente conseguindo voltar à autonomia dele, porque imagina uma startup que não fatura, o que te motiva a continuar adiante, né? Realmente teve muitas premiações nesse caminho pelos eventos, isso motivou a gente e os pacientes, principalmente os pacientes. Mas nisso de tanto participar, de aparecer nos lugares, a gente começou a ser conhecido. E a gente começou a ter mídia, a gente começou a ter uma certa repercussão e isso foi importante para o negócio, porque a gente teve a coragem de se expor. Então, ano passado a gente participou do Vibe Unimed, que é um programa de aceleração voltado para startups de saúde. E o Vibe, a Unimed, acho que já acelerou mais ou menos 300 startups. De vez em quando ela gosta de investir, comprar uma parte da startup também. E a gente acabou sendo uma das escolhidas. Então, dessas 300, acho que eles investiram em 6, a gente foi a 6ª. Que legal. E então eles realmente... Até saiu agora na Exame uma notícia bem bacana, então já posso até falar sobre valores, tudo. A Unimed investiu R$400 mil no nosso negócio para que a gente pudesse crescer, a gente pudesse contratar mais equipe, porque nisso do ano era eu e o meu sócio, e agora a gente tem 12 pessoas, né? Então, a Unimed foi a primeira investidora ali, isso foi em abril, daí eles compraram uma participação da empresa e a gente estava bem satisfeito, assim, ok, é o que a gente está procurando agora, não vamos abrir mais o cap table da startup, a nossa participação social. De repente, em maio, a gente foi destaque num programa do BNDES Garagem e o BRD Labs, 2 programas separados, a gente foi destaque nos 2. E acontece que os 2 também investem em startups porque eles investem em fundos de investimento. E uma gestora de fundo, hoje uma das maiores gestoras de Venture Capital da América Latina, é a Domo VC, Domo Venture Capital. Eles investiram, eles foram os caras que investiram no Gympass, Descomplica, na Hotmart e agora investiram na Limbex também. E eles gerenciam um fundo onde os cotistas são BNDES, BRDE, Badesul, Banrisul. E daí, como a gente participou desses programas e fomos a startup premiada, eles começaram a indicar a gente para a Domo. Falaram, olha, a gente quer investir numa startup. E coincidentemente, os 2 órgãos assim, falaram da gente para a Domo. E a Domo, olha, acho que tem alguma coisa interessante com esses caras. Vamos conhecer eles um pouquinho melhor. E daí a gente começou as primeiras conversas em maio. E daí eu falei, olha, a gente está fechado agora. A gente vai buscar abrir novo capital, talvez ano que vem.
E daí, quando a gente conheceu a relevância do fundo e que, estando dentro deles, a gente já se prepara para uma segunda, uma terceira rodada, para daqui a pouco internacionalização, expansão, contratação de time, era importante já estar com eles agora. Daí a gente acabou investindo, eles botaram mais 100 mil, e daí eles foram tipo, como se fossem co-executores com a Unimed. Então, os dois investiram 500 mil reais no nosso negócio, e a gente começou a aumentar o time. Também, no início do ano, a gente ganhou um recurso da FAPERGS, recurso público, que daí não come capital da empresa, realmente é dinheiro fundo perdido, que a gente chama. Foram 130 mil reais, aí isso aí também a gente conseguiu colocar as primeiras pessoas. Eu digo que desses 2 anos e meio tudo mudou de 5 meses pra cá, sabe? De 6 meses pra cá. Com muita persistência. Muita persistência. Então, 2 anos, assim... Inclusive, eu até falo sempre da minha namorada, porque por muito tempo, assim, eu não conseguia ali ajudar nas contas de casa. Então, ela sempre foi uma pessoa que estava junto comigo. O aluguel esse mês eu pago. Pago a internet. A gente ia se dividindo, assim. Porque todo recurso, tudo que eu conseguia juntar, eu já ia usando na Nimbex para prototipar, comprar novos componentes. Então, depois de 2 anos, o meu salário veio... meu salário veio exatamente depois de 2 anos, pela primeira vez. Então, agora tá assim...